Ok. Então, sempre que estiver gravando, aparece essa mensagem. Já está gravando, tá bom? Tá bem. Ok. Então, vamos lá. Hoje é o Livro dos Espíritos, capítulo 3, trata da criação, item 1, a formação dos mundos. Nós estamos na questão número 42. Podemos conhecer a duração da formação dos mundos, da Terra, por exemplo? Não posso te dizer isso, pois só o Criador o sabe, e bem louco seria quem pretendesse sabê-lo ou conhecer o número de séculos desta formação. Podemos passar para Passar a tela. comentário de Miramês, então? Ok. Pronto, Rogério. Tá. Questão 42, então, né, comentado por Miramês. Idade dos mundos. Não podes fazer avaliação daquilo que foge aos teus sentidos. Podes, sim, contornar os valores e perceber a grandeza da criação de Deus como estímulo para vossos entendimentos. As portas são infinitas, como infinitos são os mundos. Entra por alguma, que estarás andando nos caminhos do saber, e a luz do entendimento despertará o teu coração. Circunstanciar as coisas é nosso dever, desde quando não passemos dos limites traçados pela nossa evolução. A sabedoria vem de uma semente que Deus colocou em nossa consciência, que o tempo faz florescer. Bater as portas, estimulados pelo progresso, é o nosso dever. Porém, abri-las compete a Deus, que nos dirige e sustenta todos. Saber o indecifrável, surgirá uma trégua para que possamos pensar, porque a meditação colocar-nos-á à medida de compreendermos até onde podemos especular os segredos da divindade. É para tanto que queremos falar sobre as possibilidades do conhecimento, dos conhecimentos, até onde eles poderão auxiliar no serviço do bem. A verdade que não suportamos poderá estragar nosso ânimo e desviar o nosso roteiro dos conhecimentos mais puros sobre todas as coisas. É como nos diz Paulo de Tarso, quando se refere às crianças espirituais. Quando eu era criança, tomava alimento de criança. Quando passei a adulto, mudei o alimento. O alimento da verdade segue esse mesmo trajeto. O espírito, quando está preparado, recebe uma verdade mais pura, por suportar essa verdade. A idade da formação dos mundos se encontra distante do entendimento humano, porque foge ao tempo e ao espaço, escapa à matemática terrestre e alcança as equações espirituais. A simplicidade pura, dentro da conjuntura divina. Os homens formaram uma microcontagem, porque sua vida gira dentro de acanhadas condições em que eles suportam viver. Esses acanhados recursos não poderão atingir os valores maiores, circunscritos à criação maior. Todos já sabem que as formas são aglomerações de energias e que a energia disseminada no espaço é a dissegregação da matéria. São como que os dois tempos de inspiração, de respiração da divindade. Tempo esse incontável, inconcebível pelos processos humanos. Todos os cálculos são falhos, porque com o tempo são renovados. E o mesmo caso das teorias que a prática sempre desmente. No entanto, são caminhos que deves percorrer, que assimilam uma necessidade de aprendizado
o princípio do saber que Deus favorece aos homens no alvorecer do despertamento espiritual. Para que saber as idades dos mundos, se ainda não descobrimos a idade do ódio, gerado no coração do ignorante? Para que saber o tempo que passou para se formar a própria terra, se ainda não compreendemos como nasceu o ciúme, o egoísmo, a vaidade nos nossos próprios caminhos? Lutemos primeiro contra essas distorções da personalidade. Gastemos o tempo que for preciso na desintegração desses inconvenientes. Comecemos a formar os mundos do bem em nossos corações e a contar o tempo para que o homem do amanhã entenda a idade do amor, para o despertamento das almas. Na faixa evolutiva da humanidade, pouco se pode dizer sobre certas verdades, pelo condicionamento de regras estabelecidas no passado, na mente coletiva, que ainda hoje vigora na literatura e na educação de todos os povos. O que temos a dizer com muita frequência é o que foi dito por Jesus. O Evangelho mostra toda a ciência e filosofia que nos liberta. É passando por ele que visualizamos as alturas que nos compete atingir. Meu Deus! Foi bem... gente, eu grifei uns lugarzinhos aqui que eu gostaria de falar. Ele cita uma parte que a gente procurar o entendimento e o conhecimento é viável, mas às vezes nem sempre o que a gente encontra vai ser uma coisa verdadeira e que vai levar a gente para algum lugar melhor do que o que a gente se encontra hoje. Entendi isso nesse pedaço. Ele diz ali, bater as portas estimulados pelo progresso, né? Esse pedacinho que ele cita, que na verdade muitas coisas que nós vamos buscar ali a gente não vai encontrar. Podemos ficar frustrados também com tantas outras coisas que podemos não entender e perder a motivação de buscar um entendimento sobre alguma coisa maior. Achei interessante essa parte que ele fala, igual a gente vê diariamente, tanto dinheiro que é gasto com essas sondas, esses satélites, esses aparelhos que eles constroem para analisar o espaço. Eu sou muito leigo de conhecimento nessa área para a gente comentar, mas eu digo assim, eu penso nesse tipo de raciocínio. É um tanto dinheiro gasto com o conhecimento do espaço e muitas vezes esses aparelhos se perdem, não dão certo, e tanta gente passando fome na Terra, nesses países mesmo, onde é feito tudo isso. Quanta comida que daria para comprar ou ser investido em tantas outras coisas que, de repente, poderia ser uma coisa um pouco mais equilibrada aí. Esse dinheiro ser ocupado de maneira mais controlada para as duas partes, né? E ele cita aqui, para que saber a idade, tanta coisa fora daqui do planeta, você já não entende nem o nosso interior, o nosso mundo, né? Ele fala aqui, para que saber a idade dos mundos se ainda não descobrimos a idade do nosso ódio? E, na realidade, é verdade. É um sentimento que a gente sente e a gente sabe de onde veio, mas a gente não sabe, mas muitas vezes precisa de muita força para a gente eliminar, para a gente achar caminhos para eliminar esse sentimento, e não só de ódio, como todos os outros que vêm aqui de baixo, que ele vem falando.
o egoísmo, o orgulho, e cita, são as distorções da personalidade. Ele deu um nome bem bonito ainda, né, para esse tipo de sentimento que a gente tem, ó. Porque é um sentimento e uma energia que nos circunda num momento desse que é complicado, né? Fica uma atmosfera psíquica à nossa volta, criada por nós, e como o Ângelo disse ontem, cita até aqui no texto também, tudo é energia, tudo recebe energia, emana energia, então ficamos envolvidos num sentimento e num tipo de energia aí péssima que a gente alimenta, né? E ele cita aqui embaixo também que o maior caminho para a gente, que ele cita das portas em cima, lá no início. Então, eu acho que o caminho principal da gente, que ele cita aqui, que seria o Evangelho, então. No Evangelho, a gente vai alcançar, aos poucos, conseguir alcançar o amor, deixando que ele tome um vulto maior dentro de nós, eliminando um pouco dessas imperfeições que existem em nós aí, para que a gente possa melhorar, né? Aos poucos. Eu vou passar para vocês agora, gente, vocês me dão uma força aqui para comentar. Vou passar para a Sandra, Sandra, pra você falar um pouquinho para a gente. Rogério, obrigada, viu? Vamos Tencel explicou muito bem, viu? Fez um apanhado geral, muito bem. Ó, vamos então chamar a atenção aqui para Paulo de Tarso, né? Quando ele diz que nós somos crianças espirituais, olha só. E a gente precisa de alimento de criança. E quando eu mudei meu alimento, passei a adulto, mudei meu alimento. Que coisa bonita isso, né? Que comparação poética daquilo que a gente de fato é, né? A nossa compreensão, a nossa capacidade de compreender e até de usar a compreensão que a gente consiga atingir, usar para o bem, é uma capacidade ainda muito reduzida, né? E tanto para compreender quanto para bem usar, né? Então, em tudo você vê um cuidado do Criador para não expor a gente ao perigo que nós mesmos podemos causar para a gente, né? Enquanto uma comunidade de seres ainda infantis, que é isso, na verdade, que nós somos. Infinitas portas, infinitos mundos. A gente tem o dever de bater nessas portas. Quer dizer, nós somos estimulados a buscar o conhecimento, mas ele vai chegar só na medida que a gente dá conta de assimilar e talvez de saber usar, bem usar, né? Para o serviço do bem. Eu acho que é isso. Porque ele fala aqui que a verdade que a gente não suporta, ela pode estragar tanto o nosso ânimo, quanto mudar o nosso roteiro de uma forma que nos desvie daquele caminho que vai nos levar para a evolução. Ou seja, pode nos levar para um caminho muito perverso. E essa perversão, como a gente sabe que os seres, nós somos todos um. O que um faz reflete no outro. Então, quando a gente cai num caminho errado, perverso, essa perversão não será só para o próximo, será para nós mesmos, né? Porque tudo aquilo que a gente dá, a gente recebe. Aquilo que a gente faz é o nosso próprio plantio para depois a gente colher. Então, é uma coisa, é uma proteção para nós mesmos, quando Deus não permite que a gente acesse aquilo que ainda não é apropriado para a gente suportar. E uma outra parte que eu achei muito bonita, que eu queria comentar também, falando, né? Todos sabem, as formas são aglomeração de energia, então tudo é energia, tudo. E tudo, então, que a gente consegue ver como uma coisa que formou um corpo, é uma aglomeração dessa energia, né?
E o restante é a energia que está disseminada no espaço, né? Porque o espaço também, como a gente já aprendeu em lições anteriores, é repleto de energia, não existe espaços vazios, né? A diferença é que o restante da energia está disseminada de uma forma que parece que não existe corpos, né? Mas é tudo completado, assim, preenchido por energia. Mas o que eu achei bonito é aqui, ó, são como 2 tempos de respiração da divindade. Então, como se essa formação da aglomeração das energias que vão formando as coisas, vê bem, é uma respiração do Criador. Ele faz... Gente, é inconcebível mesmo para a gente. Quanto tempo demora na nossa contagem, uma inspiração de Deus e uma expiração de Deus? Pensa que coisa maravilhosa, porque ele está colocando aqui que isso é o tempo do espaço. A gente está na respiração do Criador. Olha que coisa maravilhosa. Para nós ainda é uma grandeza difícil de alcançar. Mas, como bem lembrou Rogério, está na nossa capacidade, na nossa tarefa hoje, primeira, que a gente foge, mas é a nossa tarefa, entender a idade do ódio, do ciúme, do egoísmo, da vaidade, porque isso desintegra a nossa personalidade, né? São distorções. E a gente precisa sanar isso, porque é uma desintegração que não nos permite alcançar a grandiosidade que o Criador tem para nós. A gente não consegue porque a gente ainda está preso nessas micuinhas. Mas estamos no caminho, numa busca, numa procura sem fim, né? Com certeza chegará o momento que a gente vai conseguir atingir, né? Essa pelo menos compreender, né? E aceitar aquilo que ainda existe dentro de nós, porque eu acho que é um pouco difícil, pelo menos para mim, digo por mim, né? Quando eu noto algum sentimento desses assim mais malévolozinhos assim, meu primeiro impulso, eu não tenho, né? Eu vejo no outro. E assim como está no mundo, né, a gente sempre vê no outro, todo mundo é ciumento, mas eu não sou. Aí a gente não compreende como é que pode um mundo tão cheio de ciúme se todo mundo se diz não ciumento. E assim com relação a todas as nossas pequenas mazelas, né? Pequenas ou grandes, a depender de como que o quanto a gente cultiva elas. Mas a gente ter a coragem de assumir aquilo que a gente sente. Não como condenação. Toda vez que a gente condena, é por isso que a gente foge e diz que não sente. Porque o nosso primeiro impulso é condenar, como se fosse algo que é do mal. E, na verdade, não é. Eu acredito que todas essas mazelas ainda fazem parte do nosso estágio evolutivo. A gente precisa conhecê-las, até para saber dominar e não ser dominado. Mas, para isso, a gente precisa aceitar que elas existem. E aí a gente fazer uma pesquisa mais funda, buscar o conhecimento, até que ponto elas estão presentes em nós. Quais são os gatilhos que disparam esta ou aquela imperfeição que a gente ainda tem? Existem gatilhos que disparam as nossas reações. E depois a gente começar, talvez, a se educar para parar de reagir e começar a agir. Quem sabe isso não esteja tão longe, né? Gente, acho que é isso. Quem gostaria de falar? Hoje eu vou fazer uma coisa diferente, tá? A gente tem deixado algumas pessoas sempre para o fim, então hoje eu vou inverter. Eliane? Vamos? Muito bem. Oi, minha amiga, obrigada. Muito bom, uma boa lição. Muito bom que vocês disseram. Começando aqui, que eu não perguntei nada, tá? Essa questão aí, ele está dizendo, né? Quem que está preocupado com isso? A pergunta não é minha, mas vamos lá. Ele
fala que ele já respondeu, né? Que em muitos séculos foi a formação dos mundos. E aí eu vou elencar aqui algumas coisas que eu achei importante. Primeiro ele começa, falou de muitos séculos, depois ele diz das portas, né, das infinidades de portas e de mundos. Depois vem falando que basta a gente entrar em alguma delas e que a gente já estará andando no caminho do saber. Então, é que isso é um processo natural, mas que essa vontade de progredir nos faz tentar abrir outras portas, mas que não é, aí cabe a Deus, né, abrir ou não, compete a Ele. Se é bom para nós, como a Sandra estava dizendo, que é perfeito, tudo é perfeito para o nosso bem, né? Mas que a gente não deve passar dos limites traçados para a nossa evolução. E porque são caminhos que nós devemos percorrer, próprios, né, a cada um, próprios para a nossa evolução. E depois, né, maravilhosamente, ele vem já com a resposta, né, do que nós devemos nos preocupar, que é em estudar, né, o Evangelho, que é ciência. Olha que lindo isso, que ele fala no final, que é ciência e filosofia que nos liberta. E é passando por ele que nós visualizamos as alturas que nos compete atingir. E nisso, a gente vai estar trabalhando o nosso mundo íntimo, né? Quando ele fala aí de tudo que a gente deve se preocupar. Como a Sandra também disse muito bem, que a gente não pode negar, a gente tem que enfrentar, trabalhando, né, o nosso mundo íntimo, não preocupado com o tempo da criação dos mundos. E assim formando o mundo do bem em nossos corações. E aí ele fala, eu não me lembro a parte, que ele cita também que nós temos essa preocupação, nós vamos favorecer as futuras gerações, o futuro deste mesmo mundo, que começa a se transformar, né? Se todos fizerem voltando a falar em outro estudo aí que nós já tivemos, se todos estivermos preocupados com essa educação, autoeducação. Bom, eu tentei falar aqui alguns pontos que eu achei importante. Agora vamos ver, aí falta a Rô. Rô, você então. Teu áudio está fechado, Rô. Abriu? Tá ouvindo agora? Agora sim. Obrigada. É encantadora essa lição, né, gente? Para a gente ver o amor de Deus por nós, né? Ele nos criou simples e humildes e dá toda essa possibilidade da gente de entendimento das coisas, mas devagarinho, né? Para que a gente não nos atropelemos, para que a gente devagar vá percebendo o tanto que ele nos ama, não é verdade? Que a Sandra citou a inspiração de Deus, né? Quer dizer, nós fazemos parte dele, nós somos o amor dele, né? Ele botou a gente no mundo por amor. Então,
eu me sinto, assim, extremamente grata por ter acesso a esse conhecimento, né? E, por outro lado, como disse o Rogério, nós investimos tanto esforço, tanto dinheiro, tanta coisa para compreender coisas do espaço, coisas que eu penso que ainda estão um pouquinho longe da nossa verdadeira missão. Não, tá certo, a gente precisa aprender, a gente precisa estudar, mas tem muita coisa aqui ainda para ser resolvida, né? Como os ciúmes, ou tantos sentimentos que a gente ainda traz dentro de si e que precisava de ser trabalhado, de ser melhor compreendido, para que a nossa evolução fosse mais rapidinho um pouco, né? Preocupar muito mais com os sentimentos que a gente tem, ao invés de ficar pensando em arbitrariedades, né? Mas, de qualquer forma, é um caminho também, né? Resta para a gente, então, escolher qual o melhor caminho para a nossa evolução. Se o caminho do entendimento pelo Evangelho, que, como diz aqui no final, né? Que o Evangelho mostra toda a ciência e filosofia que nos liberta. Se todos nós, se todos os homens tivessem esse entendimento, né, que caminhando pelo Evangelho a gente teria uma evolução muito mais fácil, né? Vamos dizer assim, porque eu acho que nós homens nos perdemos muito em quimeras, sabe? Tentando explicar coisas que estão muito acima do nosso entendimento. E se a gente se limitasse às coisas de Deus, às coisas que Jesus veio nos ensinar, eu acho que nossa evolução seria um pouquinho mais fácil. O que você acha, Maeve? Ô, Rosângela, quem sou eu para achar alguma coisa? Depois de tanta... Obrigada, querida. Mas foi tudo tão bem falado, tão bem explicado. A única coisa assim que eu pensei, eu fui pensando enquanto vocês falavam, o seguinte: realmente a gente não tem noção de quanto se gasta em busca do conhecimento, de se alcançar outros planetas e descobrir novas formas de vida. Muito se gasta mesmo, é verdade, enquanto a maioria do povo passa fome, né? Só que eu não me recordo, eu creio que foi o Chico Xavier que me chamou a atenção quando ele disse que a ida à Lua, né, a chegada na Lua, foi um grande passo para a humanidade. E eu fiquei assim refletindo muito sobre isso, porque eu achava assim uma grande bobagem. Para que ir à Lua? Para que descobrir outros planetas? Mas assim, nesse momento, isso na época em que eu li, nesse momento em que nós estamos num planeta em desgaste, né?
em que falta tudo, né? Falta a falta da água, né? O excesso de fluidos negativos, né? Que mais? A possibilidade de se ter outros grandes cataclismas, não é? Como já tivemos aí, de tsunamis e erupções de vulcões. Então, eu passei a imaginar que, tirando os excessos, né, dos gastos e tudo mais, que passa a ser importante a descoberta de novos planetas, onde se pode, talvez, buscar a água, buscar outros elementos e minerais que estão faltando ou que vão faltar ainda aqui no planeta Terra. Bom, eu não tenho certeza se foi Chico quem falou isso, viu, gente? Se não foi Chico, foi no livro num dos livros do Dr. Inácio, que a Carmen cita muito, mas que são maravilhosos, cheios de ensinamentos sobre outros mundos. E então, nessa perspectiva, eu acho que dá para a gente aceitar, né? A gente sabe que ainda existe muita riqueza aqui no planeta Terra, né? Mas nós sabemos que existem as divisas, né? Entre países, e que, assim como nós não toleramos e achamos um absurdo que outros países venham se assenhorear daqui da terra, do nosso país, desculpa, do nosso país, e comprando quantidades de terras para depois partirem para uma mineração dos elementos minerais, né? Então, assim, a gente tem que ver que existem, eu não sei, existem esses outros planetas que talvez possam nos trazer uma riqueza maior de conhecimentos e suprir faltas de elementos vitais para a população do nosso planeta Terra. Bom, são conjecturas minhas, eu penso nisso já há muito tempo, não é? E nós sabemos que existem espíritos extremamente evoluídos e que eles são, digamos assim, são cientistas que se encontram em outros planetas, em outros planetas, em outros planos de vida, vamos dizer assim, em outros planos de vida, estudando e pesquisando